Tudo beleza? Bom, então a gente está continuando um assunto que a gente iniciou num vídeo anterior, que era a respeito da regulação da pressão arterial pelo sistema barorreceptor, tá? Então a gente sabe que a pressão arterial ela sofre alterações durante o nosso dia, dependendo do que a gente está fazendo. Então é um parâmetro fisiológico que se altera, então ele precisa ser regulado, né? Essa alteração, ela acontece, gente, para atender demandas de determinados momentos do nosso dia. Então, em determinados momentos é interessante que a pressão suba um pouco, em outros momentos é legal que ela caia, né? Então a pressão ela tem que se adequar à necessidade do corpo, tá? E o sistema barorreceptor é um dos sistemas que fazem regulação da pressão arterial. Esse sistema ele faz a regulação da pressão em curto prazo, quer dizer, rapidamente, tá? Já que ele é um sistema neurogênico e tudo que envolve sistema nervoso normalmente são mecanismos de operação rápida, né? Então acontece o que determina a velocidade é a velocidade de impulsos nervosos, que a gente sabe que são bem rápidos, né? Então, esse sistema ele faz a regulação rápida da pressão arterial. E aí nós vimos numa aula inicial, uma aula introdutória do sistema barorreceptor, que tudo envolve a ativação de uma área chamada centro vasomotor, que é uma região que a gente tem no sistema nervoso central, no tronco encefálico, que existem áreas nessa região, nesse centro de regulação, que vão ser ativadas e outras inibidas dependendo da situação. Então, a pressão arterial, gente, ela vai envolver esse centro nervoso que na realidade vai exercer a sua função através de ativação de nervos autonômicos. Então, é uma regulação de pressão que envolve o sistema nervoso autônomo. Por que sistema nervoso autônomo, gente? Porque a pressão arterial ela é determinada pelo quê? Pelo coração, pela atividade cardíaca e pelos vasos sanguíneos, tá? Então, são elementos que são de funcionamento autonômico, né? A gente não consegue, a gente não tem voluntariedade na atividade desses tecidos, tá ok? Então, por isso que é o sistema nervoso autônomo que vai produzir essa regulação. Então, vamos lá, que vai comandar o sistema barorreceptor. Então, vamos ver aqui, ó. Então, na verdade, nessa segunda aula, né, a gente vai falar de uma das áreas do centro vasomotor, que é a área cardiodesaceleradora, tá? Que eu já comentei com vocês. Então é o seguinte, vamos entender como que o sistema barorreceptor ele é ativado. Então o que vai acontecer? Quando ocorre o estiramento da parede arterial, vamos junto aqui, ó, vamos construir essa ideia junto através aqui de um esqueminha, né, de um mapa mental. Então é o seguinte, o estiramento da parede arterial ele é o estímulo mecânico que vai levar à ativação, ó lá, vamos junto aqui, ó, ativação dos barorreceptores. O que são barorreceptores, gente? São receptores sensoriais sensíveis a estímulos mecânicos. Portanto, são mecanorreceptores, tá? E o estímulo mecânico é o estiramento da parede arterial, tá ok? Bom, aí eu pergunto para vocês, em que situação, em que condição de pressão eu vou ter o estiramento da parede arterial? Quando a pressão está alta ou quando a pressão está baixa? Que a parede vai esticar. Quando a pressão está alta. Então, o aumento da pressão arterial produz o estiramento da parede. Ó. Se o sangue está bombando lá com tudo, com pressão total, a gente vai ter a parede arterial se estirando. E esse estiramento é que vai produzir a ativação dos barorreceptores. Lembrando que esse estiramento tem que ocorrer aonde, gente? No arco da aorta e na bifurcação das carótidas. Por que nesses pontos? Porque é lá que a gente vai ter os barorreceptores, tá? Então lá que vão estar esses sensores. Eles não estão espalhados em toda parte, não. Eles estão
nesses locais, arco da aorta e na bifurcação das duas carótidas. Então, beleza. Quando esses barorreceptores forem ativados, eles vão gerar um impulso elétrico, uma onda de despolarização, que vai subir através de nervos sensoriais, que a gente já falou anteriormente, né? E aí esses nervos sensoriais vão conduzir esse impulso para um centro nervoso, no sistema nervoso central, chamado centro vasomotor, que tá aí CVM, tá? Né? A siglinha aqui, ó, CVM. Vamos lá. E aí esse CVM, então, ele, né, recebendo esse impulso através dos barorreceptores, ele vai ter que ativar uma área do sistema, do centro, que vai produzir a redução da pressão. Então, se a informação, vamos dizer assim, que está chegando lá, se esse impulso elétrico ele foi gerado por um aumento da pressão, e aí a gente tem esse impulso sendo conduzido para um centro de regulação, então o centro de regulação é como se ele estivesse recebendo uma informação assim, olha só, né? Lembra que os nervos sensoriais, gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, eles são o X9 do nosso corpo, são os nossos sensores de monitoramento, que monitora tudo, né? Que está acontecendo. Os barorreceptores, eles monitoram a pressão. E aí, quando acontece da pressão subir, ele avisa, aí, CVM, faz alguma coisa que a pressão está subindo, cara, tem que diminuir essa pressão. Então é isso que o centro vasomotor vai fazer. Ele vai acionar uma área que vai reverter essa condição inicial, tá? Quer dizer, vai produzir redução da pressão arterial. Uma área que vai produzir uma queda dessa pressão. Ah, vai deixar a pessoa hipotensa? Não, em condições normais, não. A pressão ela vai se normalizar, tá? Então, olha lá. Então, ele vai ativar a área cardiodesaceleradora, que é a área que produz redução da pressão arterial. Tá ok? Que a situação agora é de aumento e ele tem que regular, ele tem que botar para baixo. Para baixo o quê? Hipotenso? Não. Normalizar. Em que condição eu tenho isso, então? Por que meu corpo precisa reduzir a pressão? Quando a pressão sobe, eu estou fazendo um exercício. A pressão arterial tende a subir, né? Principalmente a sistólica, que vai ser positivo para dar mais força para o sangue conseguir circular melhor no corpo. Terminou o exercício, o que aconteceu? Eu não posso ficar com aquela pressão elevada, ela tem que diminuir. Aí a gente vai ter essa redução por conta desse mecanismo que a gente está descrevendo aqui, tá? Então ele vai normalizar a pressão. Por isso que a pressão não se altera tanto. Lembra que eu mostrei para vocês? O sistema barorreceptor é um sistema de tamponamento. Ele impede oscilações bruscas da pressão. Bom, então essa área cardiodesaceleradora ela vai ser ativada e ela se comunica com nervos parasimpáticos. Aqui no caso, o nervo vago, que sai aqui, ó, que se comunica com o 10º par de nervo craniano aqui na base do crânio, né? E aí esse nervo vago que sai dessa região aqui da base do crânio, ele vai em direção ao quê? Ao coração. Aonde ele vai liberar o quê? Acetilcolina, porque ele é um nervo colinérgico, ele é parasimpático. Então a gente vai ter a liberação da acetilcolina, e aí a acetilcolina vai fazer o quê? Ativar o receptor M2, tá? Esse receptor M2 ele vai estar presente lá nas células marca-passo, que compõem os nodos sinusal ou sinoatrial, nodo SA, e o nodo atrioventricular, como está aqui, ó, que é o nodo AV. Os dois nodos, lembram do sistema de condução? Então, aquelas células que compõem esses dois nodos, que são aquelas estruturas redondinhas, né, esféricas, assim, que são nodulares, por isso que chama nodo, essas células, só elas vão ter receptor colinérgico M2 no coração. Então, só elas vão ser sensíveis a essa acetilcolina. Até porque o nervo vago despolariza bem próximo ali. Lembrando, gente, que esses nervos, essa acetilcolina liberada desses nervos, essa liberação acontece na camada de epicárdio, tá? O conjuntivo do epicárdio. E aí o neurotransmissor ele vai em direção ao miocárdio, que é onde estão os receptores. Beleza? Bom, e aí então, quando a gente tem a ativação do M2, o M2 ele vai produzir a abertura de canais de potássio. O que acontece? O potássio está mais concentrado dentro da célula, você tem a abertura do canal do potássio, o potássio vai sair. Do lado de fora da célula já é positivo, com a saída do potássio vai ficar mais positivo. E dentro, que já é negativo, vai perder carga positiva para o lado de fora, então vai ficar mais
negativo. Então o potencial de repouso vai cair, né? A célula vai ficar mais negativa, quer dizer, para ela atingir o limiar de descarga, vai ficar mais distante, tá? Vai demorar um pouco mais. Então, o repouso, não sei se vocês lembram, na célula marca-passo é de menos 60 milivolts. Para ela atingir o limiar, ela tem que chegar no menos 40. Com a ação da acetilcolina, ao invés dela ficar no menos 60, vai baixar ainda mais. Então, essa subida vai ser mais longa, né? E aí isso vai produzir o que? Uma queda da frequência cardíaca, tá? Eu vou ter redução da frequência. Então, a maneira como o nervo vago, quer dizer, o sistema parasimpático, diminui a pressão arterial é reduzindo a frequência cardíaca, tá? E aí, quando a gente diminui a frequência, a gente diminui o débito. Por quê, gente? Vamos lembrar aqui, ó. O débito cardíaco, ele vai ser determinado pelo débito sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, se eu diminuo a frequência cardíaca, eu diminuo o débito cardíaco. E se eu diminuo o débito cardíaco, lá eu vou diminuir quem? A pressão arterial. Tá ok? Então, o sistema parasimpático, ele atua no cronotropismo, produzindo cronotropismo negativo. E assim ele diminui o débito, e quando eu mexo no débito, eu diminuo a pressão. Então, a regulação da pressão, gente, vai envolver essencialmente, tá? Mexer com o débito cardíaco e ou com a resistência vascular periférica, que são os dois fatores que determinam a pressão arterial. No caso do parasimpático, ele mexe só com o débito cardíaco através da alteração da frequência cardíaca, já que só as células marca-passo é que possuem receptores colinérgicos no miocárdio. Então, a acetilcolina ela não mexe com o débito sistólico, porque ela não mexe com a força, porque ela não mexe com cardiomiócito, tá? Tá ok, gente? Lembrando que aqui, ó, né, débito sistólico é força. A frequência cardíaca é o cronotropismo. Débito sistólico é determinado pelo inotropismo. Quem determina inotropismo? Cardiomiócito. Quem determina cronotropismo? Célula marca-passo. Só célula marca-passo tem receptor colinérgico. Tá ok? E aí, quando eu tenho essa queda da pressão, ó lá, eu vou produzir uma retroalimentação negativa. Por quê? Porque se a pressão diminui, a parede arterial não vai ficar mais tão estirada assim, e aí os barorreceptores vão dormir, vão ficar quietinhos, né? E aí eles deixam de estimular a área cardiodesaceleradora. Então esse mecanismo é um mecanismo de feedback negativo. Por isso que a pressão não vai cair em condições normais, gente, de forma vertiginosa. Ela vai normalizar. Porque assim que ela normaliza, a gente já tem um sistema sofrendo uma retroinibição. Tá ok? E lembrando, então, que esse sistema é um sistema aqui, ó, o interruptor aqui, né? A imagem do interruptor liga-desliga, né? Da mesma forma que ele liga, ele desliga. Então, a gente não tem uma atividade mantida constante desse sistema parasimpático, dessa ação colinérgica no coração. Ela é acionada quando a pressão tende a subir demais. E aí a gente tem um barorreceptor atuando meio como um informante, ó, faz alguma coisa aí para diminuir porque está subindo muito, isso pode produzir problema. E aí a gente tem a ativação desse sistema, tá? Eu vou fazer contextualização dessa história para vocês, para a coisa ficar mais interessante. Belezinha, gente? Então a gente continua nos próximos vídeos falando ainda desse assunto, tá? Então a gente se vê. Até a próxima.